Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia. A gente vai continuar falando sobre o assunto que nós começamos na aula passada, sobre paisagem, espaço e lugar. O primeiro quadro que vocês têm aí, a primeira imagem, ela faz uma síntese, né, do assunto que nós trabalhamos e nós iniciamos na aula passada. Nós vimos que a paisagem é tudo aquilo que que está ao nosso redor, que nós conseguimos ver, sentir, ouvir, né? Então essas paisagens, elas podem ser paisagens naturais, quando os elementos que predominam são elementos que criados pela natureza, sem intervenção humana, e a paisagens humanizadas são aquelas que apresentam elementos construídos pelo homem, provocando constantes transformações, né? E também, às vezes, transformações bem profundas no espaço, na paisagem. Nas paisagens naturais predominam constantemente os elementos naturais e nas paisagens culturais predominam os elementos humanos, né? Aqueles produzidos pelo homem. Logo depois a gente tem um texto que fala que em algumas paisagens são observadas poucos elementos culturais ou apenas elementos naturais. Ainda hoje há paisagens predominantemente de elementos naturais, como trechos de floresta de difícil acesso, áreas desérticas, áreas montanhosas e algumas porções das regiões polares. Mas mesmo essas áreas, elas que parecem intocadas, ainda existe algum grau de interferência do ser humano. Em outras paisagens, continuando aí o texto de vocês, em outras paisagens é possível identificar o predomínio de elementos culturais. São as paisagens resultantes das transformações da natureza pelo trabalho humano. Essas paisagens humanizadas, elas são importantes para compreender o mundo e o lugar onde nós vivemos. Além de revelar os aspectos da natureza, ela representa um registro da história do homem, do modo de vida das pessoas que ali são habitadas, tá? Então, para a gente entender um pouquinho e compreender como é que ocorre o processo de transformação na paisagem, e essas transformações elas ocorrem a partir da ação do homem no decorrer da história. E para encerrar, nós temos um quadro, uma paisagem que mostra a diferença entre paisagem natural e paisagem geográfica. Então, a primeira parte você percebe que os elementos naturais são predominantes, né? Praticamente não tem intervenção humana. Então, com isso, nós temos uma paisagem natural. E a segunda parte, nós temos uma paisagem que mostra a intervenção humana. Apesar de nós termos elementos naturais, né? Nós temos vários elementos naturais nessa paisagem, mas a intervenção humana ela predomina. Então, por isso, ela é uma paisagem cultural ou uma paisagem geográfica. Tá bom, crianças? Então, aí a gente conclui essa primeira parte do assunto de geografia e aí a gente conversa no período que nós estivermos no grupo para poder fazer as atividades, ok? Tchau, crianças, até a próxima aula.